Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta primeira sexta-feira do mês, em que nós voltamos o nosso olhar para o sagrado coração de Jesus, o seu amor misericordioso, nós podemos, a partir do Evangelho de hoje, contemplar duas generosidades. A primeira, sem sombra de dúvidas, a generosidade de Deus, a misericórdia de Deus. Diz aqui que Mateus, sentado na coletoria de impostos, Jesus passa e chama Mateus. Mateus estava numa situação de pecado. Por quê? Porque os coletores de impostos, eles eram corruptos. Eles cobravam além do que era devido. Eles eram pecadores públicos. Eles eram colaboracionistas dos romanos. Eles eram tudo de ruim para o povo judeu. O povo judeu olhava para um cobrador de impostos de uma maneira muito enviesada, desconfiada. E Jesus olha para este pária da sociedade, para este pecador público, na sua situação de pecado, e Jesus o chama, e o chama para ser seu amigo. Vê aqui, meus irmãos, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E Ele se digna de chamar os mais indignos. Ele quer entrar em todos os corações. No coração sujo, Ele quer entrar e com a sua presença Ele purifica. No coração doente, Ele quer entrar e com a sua presença Ele sana, Ele cura. No coração em trevas, Ele quer entrar e com a sua presença Ele ilumina. No coração morto, de pedra, Ele quer entrar e com a sua presença Ele ressuscita, Ele torna um coração de carne. A quinta antífona, aquelas antífonas que nós cantamos durante o tempo do Advento, na segunda parte do Advento, naquela parte mais próxima do Natal, a quinta antífona diz assim: ó Oriente, é Cristo, né? Lembra, as antífonas do ó são as antífonas com as quais a esposa chama o esposo, a igreja chama Cristo. Então, ó Oriente, esplendor da luz eterna e sol de justiça, vinde e iluminai os que estão sentados nas trevas e à sombra da morte. Esse era Mateus. Ele estava sentado no seu pecado. Ele estava ali na coletoria de impostos. Ele estava pecando quando Jesus o chamou para ser seu apóstolo, para ser seu amigo.
Eu estou enfatizando este ponto para mostrar a grandiosa generosidade de nosso Senhor e a ousadia de Deus, a ousadia da graça, que está disposta a transformar um coração aparentemente perdido, aparentemente afastado, aparentemente insensível, mas nosso Senhor o desafia. Vem, segue-me. E diz aqui a palavra que Mateus se levanta, deixa tudo e segue nosso Senhor. Meus irmãos, esta palavra do Evangelho de hoje deve nos iluminar a todos, porque não poucas vezes nós temos um certo pudor humano, um certo medo de desafiar as pessoas a deixarem tudo. Isto é, você encontra alguém numa situação de pecado, ou até mesmo você se encontra numa situação de pecado, e aí você diz assim, eu vou chamar aquela pessoa para que ela deixe o pecado gradativamente. Então ela cometia 10 pecados mortais, então eu vou selecionar 5 pecados mortais mais graves, sempre os pecados mortais mais graves segundo a minha cabeça, e os pecados mortais devem ser renunciados sempre e todos. Então você pensa, eu vou escolher 5, e aí ela deixa 5, e aí ela vai se acostumando a viver sem aqueles 5 pecados, e quem sabe depois a gente tira mais 2, e ela vai se acostumando a ficar sem aquele pecado, mas esta não foi a pedagogia de nosso Senhor. Nosso Senhor chamou Mateus na sua situação de pecado para que ele deixasse tudo e o seguisse. E diz a palavra que a graça de Deus foi soberana. A graça de Deus foi vitoriosa. Mateus deixou tudo, seguiu nosso Senhor e ainda se tornou um instrumento de graça, e é sempre assim, e ainda se tornou um instrumento de graça para os seus amigos. E é sempre assim. Se você se converte, você se torna instrumento de graça para os seus amigos, para os seus familiares. Mas infelizmente o contrário também é verdade. Se você se afasta de nosso Senhor, quando você peca, de alguma maneira, você se torna pelo menos um perigo para os seus amigos, para os seus familiares. E Mateus se tornou um instrumento de bênção para muitos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a generosidade, o amor misericordioso, o amor que nos constrange. Que nosso Senhor escolheu um grande pecador, na sua situação de pecado, no momento mesmo em que pecava, para ser seu amigo. E isso, repito, deve encher o nosso coração de confiança, independentemente da situação em que você se encontre. Então você olha para o próprio coração, vê que você está incrustado, está engastado, né? O que é engastado? Pense numa pedra, quando ela está engastada no anel, né? Então ela está ali presa no anel de ouro, de prata. Então a pedra está engastada, está encravada, está enraizada. Então às vezes você se sente assim, preso no seu pecado e acha que não tem solução. Ora, meus irmãos, a solução é o querer de nosso Senhor. Senhor, se quiseres, eu posso ficar curado. E o que é que o Senhor diz? Eu quero ser curado, ser curada, ser liberto, ser liberta. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então peça, suplique a nosso Senhor, olhando para o seu sagrado coração, confiando na sua misericórdia. Ele que diz, eu quero a misericórdia, confiando no seu amor grandiosíssimo, expresso eloquentemente na cruz. Suplique a nosso Senhor a libertação da sua vida, para que você possa segui-lo.
Tem um cântico da missa do Sagrado Coração de Jesus, que eu gosto muito. É um cântico antigo, né? Não que eu seja muito antigo, né? Um cântico antigo, mas muito bonito, que ele diz assim, fala a respeito de Cristo, né? Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Vou batendo até alguém abrir. Não descanso, o amor me faz seguir. É feliz quem ouve a minha voz. Abre a porta e eu entro bem veloz. Eu cumpro a ordem do meu coração. Isto é, a ordem do coração de nosso Senhor é salvar almas, é ganhar almas, é entrar nos nossos corações, independentemente de como eles estejam, para transformá-los. Independentemente da situação horrorosa em que o seu coração se encontre. Mas se você abrir as portas do seu coração, ele entrará e ceará contigo. O cear contigo remete à comunhão, remete à amizade. Você será amigo de nosso Senhor. Então nós abrimos o nosso coração, quando você está numa situação de pecado, quando você ouve a voz de Deus, quando você se deixa guiar por Deus. E aí é claro, você é católico, você pertence à igreja de Cristo, então você vai se confessar, você vai se reconciliar com Deus e com a igreja, e aí sim, você poderá cear com Ele. E a amizade dEle, né, alcançada pela caridade recebida no sacramento da confissão, vai crescer no seu coração. Procura abrigo nos corações, e Ele procurou abrigo no coração de Mateus. E Mateus deu morada. Pois bem, mas eu falava no início da homilia, que eu queria refletir a respeito de duas generosidades. A primeira já ficou expressa. A generosidade, deixa eu aqui ser bem pleonástico, a generosidade generosa. A generosidade super generosa de nosso Senhor. Mas também nós iremos encontrar a generosidade de Mateus. É claro, é uma generosidade segunda. É uma generosidade que é fruto da graça recebida pela generosidade de Deus. Mas é generosidade. Isto é, ele correspondeu com o chamado de nosso Senhor. Nosso Senhor disse, vem e segue-me. E ele seguiu. Ele poderia ter pensado, rapaz, olha o dinheiro que eu tenho. Eu vou deixar tudo para te seguir. E você pobre? Ah, não. Eu prefiro a minha segurança. E não pense você que isso que eu estou dizendo é a coisa mais absurda do mundo, porque vocês sabem muito bem que não poucas vezes, infelizmente, isso acontece. Pessoas que preferem as suas seguranças, segurança financeira, segurança afetiva. Quantas pessoas preferem a falsa segurança afetiva que os prazeres mundanos conferem a Deus? Preferem isso a Deus. Então não é uma realidade longínqua, estranha, acontecida, possivelmente acontecida na vida de Mateus. Mas é uma realidade que constantemente está acontecendo na nossa vida. Isto é, constantemente nós somos chamados a preferir Deus e a renunciar às falsas seguranças e compensações que o mundo e os prazeres mundanos oferecem. E por mundo e prazeres mundanos, compreendamos não apenas o pecado, mas até mesmo coisas lícitas que Deus possa vir a pedir que nós renunciemos. Porque é verdade, Deus pede que nós renunciemos às coisas ilícitas por Ele, e nós precisamos crer que isso valerá a pena, mas também Deus pedirá, algumas vezes, que nós renunciemos até coisas lícitas, mas que não são para nós, por causa dEle. E nós precisamos ser generosos, e essa generosidade ela brota da fé. Ser generosos e dizer, Senhor, Tu me pedes isso, eu te dou. Tu queres isso? É teu. Tu queres que eu renuncie isso? Está renunciado. Isso é uma grande generosidade.
e que nós vimos aqui na vida de Mateus, de rico que era, tornou-se pobre para se tornar verdadeiramente rico. De possuído pelos bens que era, escolheu possuir a verdadeira riqueza que é Deus e tê-lo profundamente como amigo no seu coração. E a contraposição com a primeira leitura é gritante. A primeira leitura, retirada do livro do profeta Amós, apresenta aqui uns ricos apegados à sua riqueza e ladrões também. Por quê? Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, Deus que lê os corações, leu os corações daqueles homens que se perguntavam, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? Vender bem, isto é, quando vão passar as festas religiosas para que nós possamos ganhar dinheiro? Percebe, a preocupação deles não era a sua dedicação a Deus, o seu serviço a Deus, né? Porque quando nós participamos das liturgias, nós prestamos a Deus o serviço devido a Ele. Esses homens estavam preocupados com seus negócios. Quando é que essa lua nova vai passar logo e nós poderemos vender bem a nossa mercadoria? E o sábado? Quando é que ele vai passar logo, terminar logo, para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir as medidas, roubar? Olha como eles são piedosos, eles não roubam no sábado. Não, no sábado eles nem podiam vender, né? Porque o serviço não era permitido, mas quando passar o sábado, poderemos vender e vamos roubar. Vamos diminuir as medidas, né? A pessoa vai achar que está comprando 1 quilo de trigo, quando na verdade está comprando apenas 800 gramas, mas pagando por um quilo. Então quando é que vai passar logo o sábado, que eu quero roubar, que eu quero ganhar dinheiro? Tá bom, pode parecer cômico, pode parecer cômica a maneira como eu estou falando, mas quantas pessoas deixam Deus de lado, abandonam Deus por causa dos seus negócios. Abandonam a sua família por causa dos seus negócios. Abandonam a vida de oração por causa dos seus negócios. Tem tempo de trabalhar e trabalhar duro para ganhar dinheiro, mas não tem o mesmo entusiasmo, afinco, têmpera, gana para as coisas de Deus. É um trabalhador excepcional, é um homem focado, uma mulher dedicada, um homem empreendedor, mas para as coisas de Deus, um desastre. Assim eram esses homens aqui da primeira leitura, que além de tudo, eram ladrões. E a contraposição é Mateus, que também era ladrão, mas num determinado momento da sua vida, esteve disposto a tudo renunciar para atender com generosidade o chamado de Deus que lhe batia à porta do seu coração. Que hoje então, meus irmãos, nesta primeira sexta-feira do mês, nós peçamos a Deus que não deixe de bater no nosso coração. O livro do Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abre, eu entro e ceio. Se não, ele vai embora. Então peçamos ao nosso Senhor que bata mais uma vez, que insista mais um pouco, que nos conceda mais uma vez a sua graça, para que vencendo as resistências do nosso coração, nós possamos ser verdadeiramente felizes. Porque quando nós abrimos a porta do nosso coração, Ele entra e aí, então eu sou feliz. Como disse o cântico, né, que eu citei no início da homilia. Mas peçamos também por aqueles que nós rezamos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos que precisam de conversão. Peçamos a Deus por eles também nesta Santa Missa. Você que vai comungar, alcance esta graça. Entenda aqui, roube esta graça do coração de nosso Senhor, que quer ser roubado. Isso Ele quer que você tome, isto é, que você suplique a nosso Senhor, que você diga, Senhor, nós estamos celebrando o seu sagrado coração, o seu misericordiosíssimo coração.
o seu generoso coração. E eu te peço pela conversão. E aí você cita o nome dessas pessoas por quem você está rezando, sabendo que esta súplica que você está fazendo, ela é suscitada pelo Espírito Santo, porque Deus quer que todos os homens se salvam e cheguem ao conhecimento da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.